Então, passo a palavra ao nosso relator. Não, isso aqui é só uma observação. Acho que... Tá bom. Boa tarde, presidente Rodrigo Martins, deputado Jorge Hilton, o Marqueselli e todos os que se fazem presente nesta reunião da comissão. Quero aqui, presidente, antes de começarmos a leitura, agradecer a assessoria da comissão, através da secretária Sara, todos os assessores que ajudaram diretamente, os consultores, também o doutor Fabiano, que nos ajudou diretamente aqui na confecção deste relatório, fazendo aí um trabalho técnico de muita excelência. Muito obrigado, Fabiano. Vamos ler, senhor presidente, o relatório, porque entendo ser necessário, deputado Jorge Hilton, para que todos possam compreender depois, quando chegarmos na leitura do substitutivo. O que nos motivou, deputado Marqueselli, a apresentarmos o substitutivo da forma que o fizemos. Por isso, peço que... Sim, lerei depois, né, o substitutivo, ok? Você já quer votar, Marqueselli? Comissão especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei 3.139 de 2015. Altera a redação do caput do artigo 24, acrescido pelos parágrafos 1, 2, 3, 4, 5 e modifica o artigo 36 mediante inserção da linha M, ambos do Decreto-Lei número 73, de 21 de novembro de 66. Autor, deputado Lucas Virgílio, e relator, deputado Vinícius Carvalho, que vos fala. Relatório. O projeto de lei número 3.139 de 2015, de autoria do deputado Lucas Virgílio, altera a redação do caput do artigo 24, acrescido pelos parágrafos 1, 2, 3, 4 e 5, e modifica o artigo 36, mediante a inserção da linha M, ambos do Decreto-Lei número 73, de 21 de novembro de 66. Para uma melhor compreensão das implicações presentes da presente proposição, vale lembrar que o Decreto-Lei 73, de 1966, que ora se busca alterar, dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências. Trata-se, na verdade, do diploma legislativo que determina as linhas gerais de estruturação, organização, regulação e supervisão do setor de seguros privados no Brasil. Em síntese, as alterações pretendidas com o PL buscam atingir 3 grandes objetivos. 1. Vedar a constituição, operação, comercialização, venda e a realização de contratos de natureza securitária por associações e outras pessoas jurídicas nele indicadas. 2. Estabelecer sanções para que essas pessoas jurídicas, bem como para seus dirigentes. E 3. Atribuir competência à Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, para fiscalizar entidades associativas, cooperativas, clubes de benefícios e fundos mútuos, que atuem irregularmente na oferta de contratos assemelhados a seguros. O PL é justificado a partir da necessidade de se conferir maior efetividade para o combate e atuação de associações, cooperativas, clubes de benefícios e fundos mútuos no mercado de seguro. Segundo o autor da proposição, tais entidades têm oferecido proteção e assistência automotiva contra roubo, acidentes, etc., aos seus associados ou cooperados e a qualquer pessoa livremente no mercado, mediante os pagamentos correspondentes, operando no sistema de plano de rateio. Alega-se, então, que os planos ou arranjo de proteção automotiva ou veicular possuem natureza de contrato de seguros. A oferta por parte de pessoas jurídicas não constituídas na forma da sociedade seguradoras expõe a coletividade a riscos,
uma vez que não se exige delas a constituição de provisões ou reservas técnicas, tampouco a adoção de mecanismos destinados a pulverizar os riscos próprios da atividade, como o conseguro ou resseguro e a retrocessão. Na oferta por parte de associações contrária ao artigo 50 do Código Civil, pois importa o uso simulado e distorcido da forma jurídica da associação para a exploração de atividade tipicamente securitária, captando irregularmente recursos de terceiros. Pela forma como são constituídas, tais entidades acabam não se sujeitando ao Código de Defesa do Consumidor e, por falta de informação adequada, acabam induzindo o contratante dos planos de rateio à crença de estar aderindo à cobertura securitária regular de uma seguradora que tem autorização para operar. A atuação dessas entidades configura conduta antiética, uma vez que se processa completamente à margem da lei, e também configura crime contra o sistema financeiro nos termos do artigo 16 da Lei nº 7.492, de 1986, uma vez que envolve a operação irregular de instituição financeira. Com base nesses argumentos, o autor do projeto de lei propõe a repressão severa do exercício empresarial, associativo e cooperativo que desatende às leis vigentes, razão pela qual considera ser necessário oferecer solução definitiva a essa situação de controle regulatório e de anomalia do mercado, com a apresentação do presente projeto de lei. Por despacho da mesa diretora da Câmara dos Deputados, a proposição foi originalmente distribuída à Comissão de Finanças e Tributação e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Posteriormente, o despacho inicial foi revisto pela mesa diretora em 3 oportunidades, para incluir o exame pela Comissão de Seguridade Social e Família, pela Comissão de Defesa do Consumidor e pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço. Tendo em vista a distribuição da proposição a mais de 3 comissões de mérito, o presidente da Câmara dos Deputados, cumprindo o que prevê o que prescreve o artigo 34, inciso 2, do Regimento Interno da Casa, determinou em 13 de setembro de 2017 a criação de comissão especial para analisar e proferir parecer sobre a presente proposição. No mesmo ato, determinou que a referida comissão fosse composta por 34 membros titulares e igual número de suplentes. A comissão especial foi então instalada em 23 de 8 de 2017, no prazo regimental de 5 sessões, compreendidos entre 25 de 8 de 2017 a 6 de 9 de 2017. Foram apresentadas 7 emendas, as quais são sucintamente apresentadas no quadro a seguir. Senhor presidente, eu vou pular aqui esses quadros, ok? E depois os deputados terão acesso, logicamente, a eles. Já está, inclusive, no sistema. Página 5, continuando. Em reunião realizada em 12 de 9 de 2017, o plano de trabalho apresentado por este relator foi aprovado pela comissão especial. Restou definido no plano que, por se tratar de um tema bastante controvertido e de grande repercussão, os trabalhos desta comissão especial, além de debates previstos regimentalmente, compreenderiam a realização de audiências públicas e missões oficiais. O objetivo buscando, com a realização das audiências públicas, foi oportunizar a participação dos representantes dos diversos segmentos envolvidos nesse debate. E isto é, governo, seguradoras, cooperativas, entidade de proteção automotiva e de benefícios mútuos, corretores de seguro, consumidores, bem como de representantes do meio acadêmico. Com base no que fora proposto no plano de trabalho e nos requerimentos apresentados pelos ilustres membros deste colegiado, foram realizadas 3 audiências públicas, que contaram com a participação dos seguintes profissionais. Mais uma vez, eu peço a Vossa Excelência permissão para a gente poder pular mais esse quadro. Página 7, continuando. Para a melhor condução dos debates e para esclarecimento de questões fáticas, técnicas e jurídicas pertinentes à produção de lei em questão, as audiências públicas seguiram um roteiro padrão,
com 3 etapas. Primeiro, oportunizou-se uma exposição inicial livre de cada convidado acerca da matéria. Em segunda, foram apresentados por este relator diferentes quesitos técnicos, jurídicos, e a cada um dos participantes, a fim de colher a opinião de todos a respeito da proposição. Por fim, foi oportunizada a todos os membros da comissão especial a formulação de perguntas adicionais ao que seguiram os debates na forma regimental. O debate foi amplo, democrático e de grande consistência técnica. Somente por este relator foram formuladas aos participantes mais de 60 perguntas, que trataram de diversos aspectos pertinentes ao projeto de lei em discussão. Foi também solicitado que, posteriormente às suas participações, os convidados enviassem suas manifestações. Infelizmente, contudo, somente atenderam aos pleitos da comissão os participantes ouvidos da primeira audiência pública, isto é, a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, e as entidades de proteção veicular, proteção automotiva e de benefícios mútuos, quedando-se as demais inertes. É lamentável. Paralelamente, foram realizadas 2 missões oficiais pelos membros desta comissão especial. O objetivo foi conhecer o panorama global do mercado de seguros mútuos e cooperativos e de arranjos formais ou informais de proteção patrimonial ou autosseguro no mundo, com foco específico nas controvérsias, nos desafios, nas soluções adotadas em outros países para a regulação, a supervisão e até mesmo a formalização desse segmento. Conforme proposto no plano de trabalho aprovado por este colegiado, foram enviadas missões oficiais a 2 eventos. Conferência Bienal da Federação Internacional de Seguros Mútuos e Cooperativos, realizada em Londres, no dia de 17 a 20 de outubro de 2017. E 2, Conferência Anual da Federação Internacional de Seguros Mútuos e Cooperativos, Seção Américas, realizada em Montevidéu, Uruguai, de 29 de 11 de 2017 a 1 de 12 de 2017. Durante ambas as missões oficiais, além da participação nos eventos em si, os membros desta comissão especial realizaram também encontros e reuniões com parlamentares e autoridades de regulação e supervisão financeira dos governos britânicos e uruguaio. Também foram realizadas reuniões com entidades representativas dos agentes operadores dos mercados envolvidos em ambos os países, a fim de conhecer sua visão acerca dos problemas, dos obstáculos e das soluções encontradas. Por fim, os subsídios colhidos pelos membros desta comissão especial por meio das audiências públicas, missões oficiais e do acesso a documentos técnicos de entidades internacionais, como a Associação Internacional de Supervisores de Seguros, a IAIS, e a Federação Internacional de Seguros Mútuos Cooperativo, a ICMIF, somou-se a importante atribuição dos servidores da SUSEP, em 11 de janeiro de 2018, por meio de sua entidade representativa, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Superintendência de Seguros Privados, SINDI-SUSEP. Foi encaminhada à Secretaria da Comissão Especial uma manifestação a respeito do PL que, ora, estamos a discutir. É o relatório. Voto do relator. Sara, você pode puxar bem gelado? Você quente. Você gosta de gelado? Obrigado. Continuando, item 2, voto do relator. Conforme determina o artigo 34, parágrafo 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete a esta comissão especial o exame de admissibilidade e do mérito da proposição principal e das emendas que forem apresentadas. Em termos mais específicos, cabe a este colegiado, na forma do artigo 53, inciso 4, do mesmo regimento, pronunciar-se quanto à compatibilidade orçamentária, quanto à admissibilidade jurídica e legislativa e também sobre o mérito da proposição. Antes de começarmos, porém, gostaríamos de registrar nossos agradecimentos a todos aqueles que contribuíram para a formação do nosso convencimento a respeito da matéria. Esse agradecimento é ainda mais enfático para aqueles que se dispuseram a participar das audiências públicas e dedicaram o seu tempo, o seu conhecimento a fornecer subsídios à elaboração de um texto legislativo
que seja capaz de oferecer uma solução para uma demanda em uma questão tão importante para a sociedade brasileira. Feito esse importante registro, passamos, então, às questões que cabe a esta comissão especial apreciar. 2.1. Da compatibilidade e questão orçamentária e financeira. Em relação a este primeiro aspecto, compete a esta comissão apreciar o PL número 3.139 de 2015, quanto à compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento anual dos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, artigo 53, inciso 2, e de normas internas da Comissão de Finanças e Tributação, CFT, de 29 de maio de 1996, que estabelece procedimento para o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira. O artigo 1º, parágrafo 1º da norma interna, define como compatível a proposição que não conflite com a norma do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e das demais proposições legais em vigor, e como adequada a proposição que se adapte, se ajuste ou esteja abrangida pelo plano plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. O projeto, assim como as emendas número 1 a 7, apresentadas nessa comissão especial, dispõe sobre os requisitos para que as sociedades anônimas e as cooperativas atuem no mercado de seguros privados. A matéria, portanto, não interfere em receitas ou despesas públicas federais. De acordo com o regimento interno, somente aquelas proposições que impõem aumento ou diminuição de receita ou de despesa pública estão sujeitas ao exame de compatibilidade ou adequação financeira e orçamentária. Nesse sentido, dispõe também o artigo 9º da norma interna aprovada pela Comissão de Fiscalização Tributária, em 29 de 5 de 1996, em verbes. Artigo 9º. Quando a matéria não tiver implicações orçamentárias, abro aspas. Artigo 9º. Quando a matéria não tiver implicações orçamentárias e financeiras, deve-se concluir no voto final que a comissão não cabe afirmar se a proposição é adequada ou não. Fecho aspas. Em vista do exposto, somos pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou de despesa pública, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL número 3.139 de 2015, das emendas número 1 a 7 do substitutivo, que, como adiante exposto, apresentamos perante esta comissão. 2.2. Da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Analisando o PL número 3.139 de 2015, estamos certos de que, a despeito de fazer referência à proteção veicular e à proteção automotiva, a matéria nele versada a fim e ao cabo está verdadeiramente situada no campo temático dos seguros privados. Tal constatação não decorre apenas da análise do diploma legislativo que se propõe seja alterado, qual seja o Decreto-Lei número 73 de 1966, que rege o Sistema Nacional de Seguros Privados, mas também do exame do real objetivo da proposição, que é o de conceber ou reforçar a base jurídica para que a coibição da atuação de associações, cooperativas, clubes de benefícios e fundos mútuos no mercado de seguros privados. Nesse sentido, resta claro que, em se tratando de proposição que dispõe acerca de seguros privados ou de matérias a ela correlata, o objeto do PL número 3.139 de 2015 está compreendido no campo temático de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 7 da Constituição da República. Em princípio, portanto, nada impediria que o Congresso Nacional legislasse acerca do tema. Entretanto, uma análise mais detida nos termos do projeto de lei revela que o mesmo desafia dois importantes óbices relacionados à constitucionalidade formal. Primeiro, porque trata de matéria reservada à lei complementar. Segundo,
porque, em parte, os seus dispositivos, o PL atribui competência ao órgão do Poder Executivo, qual seja, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e, com isso, trata de matéria reservada à iniciativa privativa da Presidência da República. No que se refere ao primeiro vício, de inconstitucionalidade formal, cumpre destacar inicialmente que, estando direcionado para alterar o artigo 24 e 36 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, o que se busca com o PL é alterar as regras de acesso e o regime sancionador do Sistema Nacional de Seguro Privado, SNSP, o qual, como se sabe, é parte integrante do Sistema Financeiro Nacional, SFN. Ocorre que, nos termos do artigo 192 da Constituição da República, a regulação do SFN, em todas as partes que o compõem, é matéria reservada à lei complementar. Em face de tanto, o entendimento que prevalece é no sentido de que o Decreto-Lei 73 de 1966, ao menos na parte em que estabelece regras de estrutura, organização e supervisão do Sistema Nacional de Seguros Privados, foi recepcionado com status de lei complementar. Tal entendimento, inclusive, conta com o aval da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, ADI número 2223, em sede cautelar. A Suprema Corte suspendeu a eficácia do dispositivo da Lei número 9.932, de 2001, que alterava dispositivo do Decreto-Lei 73, de 1966, para viabilizar a transferência de atribuições do Instituto de Resseguro do Brasil, IRB, para a SUSEP. O entendimento adotado à época foi exatamente a necessidade de disciplina da matéria por lei complementar, nos termos determinados no artigo 192 da Constituição. Vale pontuar que, embora a referida ADIM tenha sido julgada prejudicada por perda de objeto, face à revogação dos incisos do artigo 192 da Constituição, que amparavam a pretensão, o caput do mesmo artigo continua a exigir a forma da lei complementar para a regulação do sistema financeiro nacional, que, como já foi afirmado, tem como um dos seus segmentos o mercado de seguro privado. Peço licença aos ilustres pares desta comissão para ir adiante nos detalhes desse tema, em face de sua relevância, a fim de que não paire quaisquer dúvidas acerca do que estamos a sustentar. Peço licença aos Não se trata aqui de afirmar que toda matéria de seguro é reservada à lei complementar, mas apenas aquela que trata da estrutura institucional do Sistema Nacional de Seguros Privados. Para que se possa melhor compreender a posição deste relator, entendemos pertinente frisar que, de modo geral, o regime jurídico de seguro privado, como, aliás, qualquer outro relacionado ao sistema financeiro nacional, possui 3 dimensões normativas: a estrutural, a civil empresarial e a consumerista. Cada uma delas é disciplinada por conjuntos específicos de normas que tratam sobre diferentes aspectos jurídicos do mercado de seguros privados no Brasil. A primeira dimensão, a estrutural, é aquela que trata dos aspectos relacionados à organização, regulação e à supervisão do mercado como um todo. Nela são disciplinados temas como a delimitação do mercado e seus agentes operadores, bem como as regras, condições para acesso, permanência e até mesmo para afastamento temporário ou a retirada do mercado desses agentes. Esses contornos são dados primordialmente, pelo Decreto-Lei 73 de 1966, que, como anteriormente expusemos, teve grande parte dos seus dispositivos recepcionado pela Constituição de 88 como status de lei complementar. Por sua vez, o segundo âmbito de disposição, de natureza civil e empresarial, é aquela que trata do negócio jurídico de seguro em si, suas características e condições gerais de validade. Nesse âmbito, o que se disciplina é o conceito, o objeto e as modalidades de seguro,
bem como suas condições de validade, as obrigações nele envolvidas e os prazos de prescrição e decadência. No plano legal, essa vertente é disciplinada principalmente pelo Código Civil, como destaque nos artigos 757 a 802. Por fim, a terceira dimensão compreende os aspectos relacionados à defesa do consumidor. Trata-se aqui do conjunto de regras específicas que devem ser observadas por todos os agentes econômicos que atuem na oferta ou comercialização de produtos ou serviços no mercado de consumo. Seu objetivo não é a estrutura do setor de seguros privados, nem as características dos contratos, mas sim a proteção das pessoas físicas ou jurídicas que adquirirem ou utilizarem produtos ou serviços como destinadores finais. Como se sabe, essa dimensão é disciplinada primordialmente pelo Código de Defesa do Consumidor. Analisando-se matéria sobre esta ótica, estamos certos de que o PL 3.139 de 2015 tem um aspecto de disposições que vai muito além das relações jurídicas, cíveis e consumeristas. Trata-se, isso sim, da dimensão estrutural do Sistema Nacional de Seguros Privados. Afinal de contas, o que se busca é redefinir quem, quando e como pode ingressar no próprio Sistema Nacional de Seguros Privados. Assim sendo, à luz do que prescreve o artigo 192 da Constituição, a matéria versada no PL número 3.319 de 2015, a nosso ver, somente pode ser objeto de projeto de lei complementar e não de projeto de lei. A inobservância da norma do PLP, projeto de lei complementar, no entanto, não chega a criar óbice intransponíveis à tramitação da matéria nesta comissão especial. Como se sabe, projeto de lei ordinária e projeto de lei complementar são espécies formalmente diferentes de proposições legislativas, mas se sujeitam basicamente às mesmas regras de tramitação na Câmara dos Deputados, salvo quando a exigência de aprovação na fase de plenário por maioria absoluta dos votos. Basta, para tanto, uma readequação na forma da proposição, o que se pode fazer por meio de emenda ou mesmo de um substitutivo. Assim, uma vez aprovado o presente parecer da comissão especial, caberá ao órgão competente da Secretaria-Geral da Mesa apenas tomar as providências de reclassificação e renumeração desta proposição antes de encaminhar o processo à apreciação do plenário. No que se refere ao segundo vício de inconstitucionalidade formal antes apontado, nossa convicção se apoia no fato de que o PL 3.139 de 2015 amplia o rol das atribuições da SUSEP, na medida em que tenciona a inclusão da linha M no artigo 36 do Decreto número 73 de 1966, para conferir àquele ente competência para fiscalizar entidades associativas, cooperativas de clube de benefício e fundos mútuos, para fins previstos no parágrafo 2º do artigo 24 deste Decreto-Lei. Considerando que a SUSEP é autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, entendo que se está diante da matéria reservada à iniciativa legislativa privativa da Presidência da República. Nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E. Embora a redação atual do dispositivo em tela não seja tão clara, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo na elaboração de normas que de alguma forma remodelem as atribuições de órgãos pertencentes à estrutura administrativa de determinada unidade da Federação. Assim sendo, ao menos na parte em que altera a redação do artigo 36 do Decreto-Lei nº 73 de 1966, a proposição, por ter sido apresentada por um deputado federal, implica invasão de competência legislativa privativa da Presidência da República. Também aqui entendemos que o vício de constitucionalidade formal apontado é possível de ser sanado por meio de emenda ao substitutivo.
Estamos certos de que, tanto sob a ótica de constitucionalidade quanto da própria técnica legislativa, o melhor caminho a seguir não é a mera e simples atribuição de competência para a SUSEP, mas sim a própria redefinição das regras de acesso ao mercado de seguro. Tal se pode fazer de modo a ampliar o rol de agentes legalmente autorizados a ingressar no Sistema Nacional de Seguros Privados, por meio de inovação legislativa que atenda ao pleito de associações e cooperativas que, hoje, atuam à margem deste mercado. Desse modo, para sanar ambos os vícios de constitucionalidade aqui apontados, temos como pertinente a apresentação de um substitutivo, que segue anexo. No texto que ora propomos, além de importantes alterações relacionadas ao mérito, que serão devidamente descritas mais adiante neste voto, realizamos os ajustes na forma da proposição, de modo a que ela passe a tramitar da forma de um PLP, projeto de lei complementar, e suprimimos o dispositivo que busca alargar os aspectos de atribuições da SUSEP. No que tange à juridicidade, entendemos que o PL número 3.139 de 2015, na forma do substitutivo ora apresentado, não possui dispositivo que contrarie os princípios gerais do direito que informam o sistema jurídico pátrio, tampouco os tratados internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil. Por fim, quanto à técnica legislativa e à redação, temos que a proposição em exame, na forma do substitutivo ora apresentado, atende às prescrições de Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Em vista de tais razões, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 3.139 de 2015, na forma do substitutivo ora apresentado, que sana os vícios encontrados na forma e no texto originais da proposição. 2.3, mérito. Continuando, 2.3.1, da contextualização da matéria. O PL número 3.139 de 2015 busca firmar uma posição legislativa acerca de um tema que tem se revelado bastante controvertido no Sistema Nacional de Seguros Privados: a juridicidade da oferta de arranjos contratuais alternativos aos seguros convencionais. Há alguns anos, um número crescente de pessoas sentiu-se, de algum modo, excluído do mercado de seguros empresariais ou convencionais no Brasil. Tem se organizado para prover alternativas que garantam proteção de seus bens, em geral veículos automotores, em caso de dano. De forma criativa, essas pessoas vêm constituindo ou passando a integrar associações para dar conta desse objetivo. Tais entidades têm sido utilizadas para prover arranjos jurídicos que, na prática, instrumentalizam um sistema de rateio de prejuízos entre as pessoas que aderem a esse arranjo ou esquemas. Assim, em lugar de contratarem seguradoras, os próprios associados ou contratantes assumem o compromisso de proteger seus veículos contra riscos como roubo, furto, colisão e incêndio, dentre outros. Esses arranjos têm sido ofertados ao público sob denominações variadas, como proteção veicular, proteção automotiva, benefício mútuo, socorro mútuo ou ainda assistência automotiva. A justificativa usual para a busca dessa via alternativa é a grande dificuldade que motoristas têm encontrado para contratar os seguros convencionais disponíveis no mercado. Essa alegação é especialmente comum entre motoristas profissionais, como caminhoneiros e taxistas, e proprietários de veículos com certo tempo de uso, em geral, com mais de 10 anos.
ou adquiridos em certas condições, como leilões de salvados de seguradoras. A queixa amplamente difundida por essas pessoas é que as companhias seguradoras têm recusado cobertura para esses bens ou, quando fazem, cobram valores tão altos que tornam praticamente inviável sua contratação pelos proprietários de veículos. Trata-se de uma realidade nos dias atuais, demonstrada pelas próprias entidades que atuam nesse segmento. Segundo os dados apresentados pela AAAPV, existiriam hoje cerca de 1.700 associações, 1.700 associações que aderiram a cerca de 2 milhões de automóveis, 100 mil motocicletas e 80 mil caminhões participantes de programa de proteção. Já segundo informações prestadas pela FENABEM, existiriam mais de 3 mil associações de socorro mútuo, que atendem a mais de 3 milhões de associados. Justamente por isso, o tema tem suscitado um crescente debate no Congresso Nacional, a ponto de haver em tramitação ao menos 4 outras proposições sobre o mesmo tema. A comparação entre o texto do PL em exame e de outras 4 proposições acima listadas revela que a proposição legislativa aqui proposta é em sentido diametralmente oposto àquela que se busca com as demais proposições. Enquanto aquelas buscam disciplinar matérias permitindo, assim, a oferta de seguros mútuos, o PL número 3.139 de 2015 busca proibir totalmente a negociação desses arranjos contratuais por entidades que não estejam constituídas sob a forma de sociedades seguradoras. No fundo, toda a controvérsia deve-se a um verdadeiro limbo jurídico acerca da matéria. Esse efeito não há hoje qualquer comando legal ou regulamentar que trate expressa ou especificamente dos arranjos de proteção veicular, proteção automotiva ou de benefícios mútuos. A consequência mais perversa deste limbo é a insegurança jurídica que projeta sobre as entidades de proteção veicular, proteção automotivas e socorro mútuo, e principalmente sobre os membros ou associados que, de boa fé, têm efetuado pagamentos e contribuições para essas entidades, na expectativa de contarem com alguma proteção para o seu patrimônio. Pela falta de lei específica, não há hoje uma posição clara do Estado brasileiro sobre a licitude desse tipo de serviço prestado. Oi? Está chegando na metade? Vou pedir auxílio aqui ao presidente para dar continuidade à leitura, tá, gente? Que chegamos à metade do que... Eu tenho aqui. Para a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, trata-se de comercialização ilegal de seguros.